E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é uma escritura muito conhecida, porém, como toda a escritura, muito pouco explorada. Muito conhecida superficialmente, porém pouco conhecida profundamente. Nós vamos meditar um pouco mais para que possamos ampliar o nosso entendimento deste versículo de São João, capítulo 8, verso 32. Quando conhecemos a verdade nos liberta. Nos liberta de quê? Dos males, dos enganos, que são tantos. Nós não sabemos exatamente como a vida é. A gente chega a esse mundo inocente, criança, e tudo que a gente aprende ali nos primeiros anos, que são os fundamentais, é o que vai dar a base para a gente interpretar o mundo como ele é. A gente recebe isso dos nossos pais, os parentes mais próximos ali, os primeiros anos. É o que vai dar a base para todo o resto da vida. Agora, é claro, nossos pais, nossos avós, bisavós, tinham muitos conhecimentos certos, bons, mas também muitos conhecimentos errados, equivocados. Isso vai passando de pai para filho, de um para o outro, e você não sabe que aquilo é errado, enquanto não te ensinam o que é correto. Então todos nós temos pensamentos, crenças errados que nos prendem, nos aprisionam. E vamos ficar naquela prisão até que a verdade nos liberte. Por isso, Jesus Cristo disse que quem conhece a verdade o liberta. Mas qual é, pastor, o ensinamento errado que nos aprisiona e que a palavra nos liberta? Muitos. Depende muito também de que tipo de ensinamento você recebeu, com quem você conviveu ou convive. E as coisas que mais nos prendem, nos aprisionam, são aquelas que a gente nem tem consciência dela. Quando você tem conhecimento de um problema, metade da solução já está ali. Metade da solução de um problema reside quando você descobre que aquele problema existe. É como a doença, ela está perto de sair de você. Aquela doença, ela está perto de ser destruída quando você descobre que está doente. Então, metade da solução do problema reside no fato de você descobrir que ele existe. Agora, o problema sério é quando a gente tem um problema e nem sabe que tem aquele problema. Porque 3 coisas impedem a pessoa de ser salva. 3 coisas arrastam as pessoas para o inferno. E as 3 começam com a letra I. Primeiro é ignorância. O que é ignorância? É você não saber que aquele problema existe. Claro, a segunda coisa seria a indiferença. A pessoa, às vezes, ela não é ignorante. Ela sabe, mas não se importa. E a terceira coisa é a inércia, né? É a incapacidade de tomar uma decisão para resolver aquele problema. Bom, nós adquirimos problemas, formas de ver a Deus, formas de ver a vida e a nós mesmos que muitas vezes nos prejudicam. Por exemplo, muitos pais levam os filhos a serem fracassados mesmo na vida.
com a criação que eles lhes dão. Eu tenho meu pai não condenando, não censurando, mas meu pai às vezes xingava os filhos, seu besta, quando eles erravam. Então isso era muito constante. Ou às vezes os pais, tem pai que chama o filho de banana, às vezes o pai ou a mãe fala constantemente pro filho, que ele só faz as coisas erradas, tudo que ele faz é errado. Então a criança, ela vai crescendo e ouvindo o pai e a mãe falar que tudo que ele faz é errado, que ele não faz nada direito. Então, uma criança, ela vem ao mundo, ela não sabe fazer as coisas, ela tem que aprender. Menina vai aprender a varrer a casa, ela vai aprender a limpar, ela vai aprender a cozinhar, vai aprender a ler, vai aprender a escrever. O menino vai aprender isso, aquilo, vai aprender, ele não sabe. E como é que a gente aprende? Errando, tentando. Um dos maiores professores que existe é o erro. Os nossos erros são nossos maiores professores. Porque tudo bem, há aquele ditado que diz que o inteligente aprende com seus erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Mas os erros dos outros não te ensinam tanto quanto os seus próprios erros. A criança parece que não adianta o pai falar, não põe a mão no fogo não que queima, ou não põe o dedo na tomada não que dá choque. Enquanto ela não queima a mãozinha, enquanto ela não toma um choque, ela não aprende a lição direito. Parece que é necessário o impacto, a dor, para a pessoa aprender. Então, a gente veio ao mundo sem saber nada, a gente vai aprendendo as coisas. E quando o pai ou a mãe, ou seja, quem for que cria aquela criança, ou uma creche, o que é pior, uma creche. A criança, ela é submetida a esse tipo de acusação, falando que tudo que ela faz é errado, ela não faz nada direito. Essa crença se estabelece ali na criança, então é por isso que você vê filhos de pais estúpidos, brutos, se tornam pessoas sem iniciativa. Às vezes a gente condena uma pessoa, chama de preguiçoso. Às vezes não é que ele é preguiçoso, ele não tem iniciativa. E não tem iniciativa por quê? Porque ele foi massacrado na infância. As pessoas que cuidavam dele diziam que ele não fazia nada direito. Bom, já que ele não faz nada direito, a criança ouve tanto grito quando criança, quando faz alguma coisa errada, que então o cérebro dele aprende a se proteger das agressões. Bom, para não ouvir grito, não ser agredido, então o que eu tenho que fazer? Ficar quietinho, é não fazer nada. Aí se tornam pessoas adultas sem iniciativa. E o culpado foram os pais. Bom, só que agora também não adianta. Não adianta culpar a quem quer que seja depois que o leite está derramado. A solução não é achar o culpado. A solução é achar o mecânico. A solução é encontrar quem resolva o problema. E quem resolve o problema é Deus, através de sua palavra. Então, nós temos muitas acusações diante de nós. Às vezes a gente fica uma pessoa sem iniciativa. São tantos os males, tantos os defeitos, os traumas que carregamos de infância. E a solução, quem tem a solução é Deus. Mas Ele vai nos consertar através da sua palavra. Então o estudo da palavra é importantíssimo. Às vezes, por causa da criação, a gente se torna uma pessoa insegura, medrosa. Mas Josué capítulo 1, 9, Deus está falando: olha, esforça, tenha bom ânimo, não tenha medo. Eu sou contigo onde quer que você for, eu estou aqui para te ajudar. Salmo 27, verso 1, Deus falando: o Senhor é a força da minha vida.
Então, Joel 3:10 fala: diga ao fraco, eu sou forte, eu sou forte. Quando você fala eu sou forte, você está liberando o seu próprio poder. Claro, a Bíblia não fica dando explicação para tudo que ela diz. Ela manda, obedece quem tem juízo. Quem obedece o que a Bíblia manda se beneficia, porque a Bíblia não dá explicação. E quem não obedece tem prejuízo. Mas então, a Bíblia, a mensagem, ela corrige muitos defeitos que a gente tem, muitas falhas que foram causadas pela criação ou uma série de outras coisas. Se a gente estudar a palavra, se a gente conhecer a verdade, nós seremos libertos desses defeitos, dessas falhas. Mas o problema é que a gente não sabe que a cura, a solução está na palavra, na meditação, na reflexão, na oração. Então, estude a palavra. O profeta disse: você é especial. Reconheça quem você é e Deus dará o que você necessita. Jesus Cristo disse que se Deus cuida dos pardais, não tem muito mais valor vocês, filhos de Deus? Então, se Deus cuida dos pardais, por que Deus não cuidaria de você? Isso daí joga fora a ansiedade. São Mateus capítulo 6, Jesus Cristo disse para a gente não ficar ansioso pelo dia de amanhã. Basta cada dia seu mal. Então, isto corrige uma outra coisa. As pessoas estão sempre presas no passado ou sempre aprisionadas no futuro. E ninguém vive o presente, quase ninguém vive o presente. Não desfruta o privilégio de ter os filhos em casa, que um dia eles vão casar e você vai ficar sozinho. E você vai falar: oh meu Deus, eu tive uma vida toda com meus filhos dentro de casa e nunca soube aproveitar enquanto meus filhos eram pequenos, enquanto cresciam. Ninguém nunca te ensinou isso. Então, viva um dia de cada vez. Aprenda a acreditar em você. Quando você acredita em você, você está acreditando em você, em Deus. Porque quem te fez foi Deus, e Deus não faz nada errado, Deus não faz bobagem. Nós fazemos bobagem, mas Deus conserta. Então, João 8:32. A verdade te liberta. Você é uma obra-prima de Deus. Você é um filho do Rei. Reconheça o valor que você tem. Reconheça o privilégio que Deus te deu. Você, um dia destes, subirá aos céus para viver uma eternidade com Ele. Mas você só tem o momento agora, o presente, não o ontem. O ontem já passou. O amanhã ainda não chegou. Você só tem o agora para viver uma vida que honra a Deus. Uma vida de felicidade, de gratidão. Seja feliz, agradeça a Deus, porque você pode enxergar, você pode andar, você pode falar, você pode comer, você pode beber, você pode ir para onde você quiser. Você tem liberdade, você não é um presidiário. Você conhece a Bíblia, você vai para o céu, você alcançou o perdão, a salvação. Você tem tanto pelo que agradecer. Esqueça todas aquelas coisas que você não pode fazer. E agradeça por aquelas que você pode fazer. E não deixe as coisas que você não pode fazer te impedir de fazer aquelas que você pode fazer. E não deixe as coisas que você não tem te impedir de ser agradecido pelas coisas que você tem. Pense nisto. Eu gosto sempre de perguntar pelo que sou agradecido a Deus. Quando eu faço essa pergunta,
Então eu vejo tantas razões pelas quais eu sou agradecido. Então eu me torno grato. Quando eu me torno grato, eu me torno feliz. Porque a gratidão é mãe da felicidade. Uma simples perguntinha pode causar um efeito enorme na sua vida. Pare aí agora e pergunte a si mesmo: pelo que sou agradecido? E você vai ver que uma lista enorme de coisas virá à sua mente, pelas quais você tem gratidão. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.